Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao programa Por Dentro do Jogo. Mais novo projeto aqui do canal, em que juntos nós vamos falar sobre tudo o que está rolando de melhor no futebol nacional e internacional. Então aqui você vai conferir comigo notícias, entrevistas, muito mercado da bola, projeção de jogos do final de semana, até porque amanhã e no domingo já tem rodada no Brasil e também fora, então vem comigo. Logo de começo, te peço para você, se é novo por aqui, se inscrever no canal, também para ir acompanhando todas as novidades. Deixa também o seu like e o que é muito importante, deixa o seu comentário, porque é muito importante logo nesse começo você dar o seu feedback para a gente ir adequando aqui esse projeto, porque querendo ou não, quem assiste são vocês. Então a gente precisa muito contar com a opinião de cada um. Não se esqueçam também de nos acompanhar nas redes sociais, vou deixar os arrobas aqui, porque vão rolar muitas interações por lá. Vão ter enquetes, caixinha de perguntas, inclusive para esse vídeo aqui, eu já preparei uma caixinha de perguntas lá no @ViniWeinerCanal, como está aparecendo aqui, e vou trazer algumas opiniões de vocês. Começamos pelas notícias e atualizações. E vamos começar pelo futebol internacional, começando pela Espanha. Uma coisa que muita gente sempre criticou a La Liga foi o fato da La Liga não apoiar o Vinícius Júnior. Então o que acontecia? Ele era insultado, era xingado pelas torcidas rivais, insultos racistas, e a La Liga não punia os times rivais, as torcidas rivais. Mas, ao que tudo indica, isso a partir de agora vai começar a mudar, porque o presidente da La Liga, o Javier Tebas, deu agora uma declaração na quinta-feira falando sobre isso, falando que a partir de agora, o Vinícius Júnior vai sim ter um apoio do campeonato. Ele falou o seguinte: acho que daqui a 2 ou 3 semanas veremos 2 condenações a pessoas por insultos racistas a Vinícius. Não quero falar de que lugar, porque há vários lugares onde vamos conseguir essa condenação. Isso é muito importante, porque, primeiramente, é a defesa de um ser humano e, segundo, é a defesa do próprio campeonato. Porque pensem pelo lado dos patrocinadores e dos torcedores. Quem vai querer acompanhar um campeonato que tem esse tipo de conduta, onde um jogador é agredido, tem a sua moral colocada lá embaixo e não tem suporte nenhum? Então isso é muito bom, ainda mais para o Vinícius, que querendo ou não, hoje não é só uma estrela da La Liga, ele é uma estrela do mundo, uma estrela da Europa. Então você dá esse suporte para ele, com certeza vai fazer toda a diferença. Seguimos agora para o futebol brasileiro. No futebol brasileiro, uma das grandes notícias da semana foi com certeza a volta de Thiago Silva ao Fluminense. Ele vai cumprir agora os seus últimos jogos pelo Chelsea e já está assinado com o Flusão. Está de volta com contrato até 2026. E aqui agora vem uma curiosidade. Com a chegada do Thiago Silva, esse retorno dele ao Brasileirão, teremos agora 17 jogadores que disputaram Copa do Mundo pela seleção brasileira atuando em território nacional. Então, além do Thiago, que disputou as Copas de 2010, 14, 18 e 22, temos o Cássio no Corinthians, o Everton no Palmeiras. Tem muito jogador que fez nome fora do país e agora está jogando por aqui. Isso é muito legal porque você tem jogadores, por exemplo, como Renato Augusto, como Douglas Costa. Mostra que o nível do Brasileirão está aumentando cada vez mais, porque se for um dia jogadores de seleção para nível de ir para a Copa do Mundo, podem ter certeza que isso só torna o nosso campeonato ainda mais competitivo. Partimos agora para análise tática e tendências. Seguindo no Brasil, vamos agora falar sobre o Flamengo. Então falamos do Thiago lá no Flu e seguimos no Rio para falar do Fla. O momento do Flamengo, querendo ou não, não é dos melhores. Mesmo tendo em mãos o elenco mais caro da América do Sul, mesmo tendo feito diversas contratações de peso, o Fla parece que não consegue engrenar e jogar o futebol que é esperado pela imprensa e também pela torcida. E nessa semana, após derrota na Libertadores para o Palestino, as coisas ficaram ainda mais salgadas para o técnico Tite. Porque você tem em mãos um elenco qualificado, o próprio Tite é um técnico qualificado, um técnico de seleção, um técnico vencedor, só que ele e o elenco parecem não estar falando a mesma língua. E agora existe uma pressão muito grande para que ele em breve seja demitido. Querendo ou não, a torcida do Flamengo é muito assim. É uma torcida que reclama muito e, na mesma medida que apoia, também gosta de criticar. Então, como o momento não é bom, os resultados não são os esperados, e principalmente o futebol não é o esperado, claro que a batata do Tite está assando. Muita gente já quer ver ele fora do clube, muita gente até diz que ele não tem o perfil do clube, não é um técnico com cara de Flamengo. Então agora nós precisamos aguardar os próximos resultados do Fla para ver qual será o destino dele. Nesse final de semana mesmo, tem um jogo que, não ironicamente, colocará frente a frente Tite e o clube que deu tudo que o Tite tem, o Corinthians.
Então, nesse fim de semana, tem no Rio de Janeiro, Flamengo e Corinthians. E mais adiante aqui no programa Por Dentro do Jogo, nós vamos também dar os nossos palpites a respeito dessa partida. Agora nós vamos para a Europa, mas indo para a Europa e ainda um pouco ligado ao futebol brasileiro. Porque aqui temos agora uma atualização do mercado da bola, falando sobre mais uma joia do Palmeiras que em breve pode embarcar para a Europa. Depois de revelar o Endrick e vendê-lo por uma fortuna para o Real Madrid, agora o Palmeiras tem em mãos outro talento. Estevão William, atacante de apenas 17 anos que surgiu ali na base do Cruzeiro, tinha o apelido de Messinho e o Palmeiras o contratou. Ele vinha fazendo a base e hoje já é um nome importante do profissional. Tanto que ontem mesmo, no jogo contra o Liverpool do Uruguai pela Libertadores, ele foi escalado entre os titulares. Então o Estevão agora está na mira de um time importante da Premier League, o Chelsea, que nos últimos anos tem investido tanto em jovens jogadores, agora quer investir em Estevão também. Informação do jornalista Fabrício Romano é de que nesse momento o Chelsea já prepara uma oferta de 32 milhões de euros, fora bônus, para poder contar com o Estevão. Eles querem garantir a contratação dele antes mesmo que ele complete 18 anos, porque sabem que ele tem talento e em breve a concorrência vai vir em peso. Então olhem só, como a base do Palmeiras mudou nos últimos anos ao ponto de formar agora grandes jogadores que dão retorno em campo e também proporcionar grandes vendas. Com certeza o caixa do clube agradece. Agora no Por Dentro do Jogo, vamos para o quadro novo, opiniões e debates. É exatamente aqui que você entra. Não só comentando aqui, como você está comentando agora, mas também indo na nossa rede social para que vocês possam interagir, votando nas enquetes e também participando da caixinha de perguntas. Ontem à tarde, eu tinha colocado lá no nosso Instagram, @ViniWagnerCanal, tá aparecendo aqui, uma caixinha de perguntas para que vocês comentassem o caso do Thomas Müller. Nessa semana, vocês acompanharam, o Real Madrid eliminou o Bayern de Munique da Liga dos Campeões. Fez 2 gols rapidinho com o Roselu e acabou então garantindo sua vaga para a final para enfrentar o Dortmund. Só que no finalzinho do jogo, quando o Real Madrid já estava ganhando, o Bayern de Munique foi pro tudo ou nada e numa jogada que o De Ligt ia fazendo o gol, a arbitragem acabou parando a jogada antes da jogada correr até o final. E geralmente em lances assim que tem alguma dúvida, a arbitragem precisa esperar, porque aí o VAR vai revisar e vai ver se a decisão de campo foi correta ou não. Só que a arbitragem não deu essa possibilidade para o VAR, porque eles anularam o lance, marcaram o impedimento antes mesmo do De Ligt finalizar. Então isso gerou uma revolta muito grande por parte do Bayern de Munique, dos torcedores do Bayern. E claro que em campo, ainda mais com o jogo pegando fogo, o Thomas Müller, que é uma referência do Bayern de Munique, um dos líderes do elenco, ele, não conseguiu se segurar. Ficou nítido o quanto ele ficou nervoso com o árbitro do jogo e depois da partida ele também não poupou críticas. O Müller, em entrevista após a partida, disse que esse tipo de coisa acontecer com o Real Madrid já é normal. Então o que ele quis dizer com isso? Que o Real Madrid foi ajudado pela arbitragem. Ele disse que isso é comum de acontecer, que já está acostumado e ainda deu um exemplo histórico. Ele disse que há alguns anos ele já viu o Bayern de Munique ser prejudicado contra o próprio Real Madrid quando o Cristiano Ronaldo fez 2 gols impedidos e a arbitragem deixou passar batido. Então ele deixou bem claro que reprovou totalmente a condução da arbitragem nesse jogo, nessa eliminação do Bayern, e disse que o Real Madrid, historicamente falando, é um time que costuma ser ajudado. Então eu coloquei isso em discussão lá no nosso Instagram e vocês participaram com as opiniões de vocês. Vou ler aqui o que alguns de vocês falaram. A pergunta era se vocês achavam que o Real Madrid era de alguma forma ajudado, beneficiado. E a maioria esmagadora disse que sim. O Caio Neri escreveu que foi justo, foi numa outra linha. O Oliveira escreveu que sim. Cauã Vinícius que sim. Aqui até uma página do Barcelona escreveu: ele está certo e isso aí já é velho. Vários comentários, ele está certíssimo, óbvio, mas claro que houveram pessoas defendendo o Real Madrid também. Como, por exemplo, o Vinícius Underline, que escreveu não. O João Villette, 10, escreveu que é só choro. Então, houveram pessoas nas duas linhas. Mas do que eu pude ver aqui, do que vocês falaram, a maioria esmagadora enxerga que sim, o Real Madrid tem uma ajuda. E houve um comentário aqui que me chamou bastante atenção, que foi do Lúcio Sandro 981. Ele escreveu o seguinte: é normal mesmo, sou torcedor do Madrid e já fico esperando o nosso juiz trabalhar em jogo grande. Cara, isso é muito curioso. Você reconhecer que o time que você está apoiando, ainda assim, tem sim um certo benefício. Rodrigo Freitas 12 escreveu: sim, é beneficiado demais.
E aqui Maria Priscila escreveu que não. Kaique Ferreira do Sá também não concordo. Assim, curioso. É uma coisa que divide opiniões, porque, historicamente falando, os times da Espanha têm um histórico sim de serem ajudados. Vocês podem se lembrar de uma das semifinais mais polêmicas da história da Liga dos Campeões, que foi entre Chelsea e Barcelona, e até hoje todo mundo fala que o Chelsea foi prejudicado e o Barcelona extremamente beneficiado. Agora, falando ontem no caso do Real Madrid, o Real jogou muito melhor, fez de tudo para vencer o Bayern de Munique e no fim venceu. O resultado, você olhando a vitória do Real Madrid e a classificação para a final, na minha opinião, foi justa. O Bayern de Munique, depois que fez até o gol com o Davies, abriu mão de jogar. O Tuchel subestimou o Real Madrid. Agora, falando sobre o lance em específico, foi falha da arbitragem. Mas também não tem como você garantir que naquele lance ali o Bayern de Munique ia fazer o gol. Da mesma forma que também não dá para garantir que não ia fazer. Enfim, a arbitragem errou. Tanto o bandeirinha quanto o árbitro foram sim precipitados. Já é uma recomendação e todo mundo sabe disso. Deixa o lance acontecer até o fim. Quando acabar o lance, você pode marcar o impedimento e espera a ajuda do VAR. O VAR tá aí para isso. Então é uma coisa que é normal que o Bayern de Munique, os seus jogadores, os seus torcedores fiquem revoltados, mas se você pega o jogo também, o Bayern de Munique não fez por merecer essa classificação, não. Chegou o momento de vermos quem é bom de palpite. Vamos fazer agora a nossa previsão para os jogos do final de semana. Vocês vão me ajudando aqui no chat e eu vou dizendo o que eu penso de cada partida. Quero ver o que vocês pensam também sobre placares, sobre quem vai ganhar. Vamos ver quem é bom de aposta. Inclusive, esse projeto aqui por dentro do jogo é um apoio da Bet365, casa parceira do canal, que vocês já sabem, que tem odds extremamente competitivas, é uma casa de credibilidade muito segura, depósito e saque via Pix, tem suporte, o chat Bet365, pronto para te ajudar 24 horas por dia em todos os dias da semana. Então, vou apresentar as odds dos jogos que eu vou falar aqui também, para que quem quiser apostar depois, possa apostar já ciente de como estão as odds. Vamos começar pelo Brasileirão. Por conta de tudo o que tem acontecido, muito triste, no Rio Grande do Sul, muitos jogos dessa rodada foram adiados. No caso, os jogos ligados a Grêmio, Internacional e Juventude. Então temos uma rodada reduzida. Vamos falar primeiro sobre os jogos do sábado. No sábado temos o jogo do Corinthians com o Flamengo, que é esse jogo que vai, como eu disse lá no começo, colocar o Tite de frente com o clube que deu tudo para ele. Vai ser muito curioso vermos esse encontro, porque o Corinthians é um time que oscila bastante, o Flamengo tem um bom time, mas também não consegue convencer. Vai ser um jogo dureza. Estou mostrando para vocês as odds dessa partida. Como o Flamengo joga em casa, a Bet365 está colocando a cotação de 1,60 para o Flamengo, 4 para o empate e 5,25 para a vitória do Corinthians. Então o Corinthians aí entrando com azarão. Ao menos o meu palpite seria no Flamengo. Jogando em casa, com a força da torcida, ainda mais agora após esse resultado adverso no meio de semana, vai querer dar uma resposta, vai querer dar a volta por cima. Então acho que não é um jogo fácil, mas que o Flamengo consegue a vitória. Então do Brasileirão, esse é o jogo do sábado. Mais adiante, quando formos para outro campeonato, vou mostrar para vocês também um jogo muito importante que vai ter no sábado. Seguindo no Brasileirão, vamos para o jogo do domingo. Temos vários. Primeiro, Atlético Goianiense e Cruzeiro. Um jogo, na minha opinião, equilibrado. Porque o Cruzeiro tem um bom time, mas você jogar contra o Dragão lá em Goiânia geralmente é tarefa dura. A Bet365 está colocando 2,70 para o Atlético, 3,20 para o empate e 2,60 para a vitória do Cruzeiro. Aqui, jogo bem equilibrado, jogo duro, eu colocaria um empate. Então, no caso, minha odd seria 13,20. Fortaleza e Botafogo, ótimo jogo. Ótimo jogo principalmente para quem quiser apostar em gols. Quem quiser colocar 1,5, 2,5 pode ser uma boa. Fortaleza e Botafogo são dois times bem ofensivos, dois times que vão pra cima, é jogo aberto. Fortaleza tem a vantagem de estar jogando em casa, então aqui eu iria com a vitória do Fortaleza. Botafogo vem de uma semana desgastante, conseguiu uma boa vitória na Libertadores, não sei se vão chegar tão focados nesse final de semana pro jogo do Brasileiro. Então a Bet365 tá pagando 2,5 para a vitória do Fortaleza, 3,25 para o empate e 3,75 para a vitória do Fogão. Aqui, como eu disse, fecharia com Fortaleza. Palmeiras e Atlético Paranaense. Esse aqui todo mundo sabe, jogo duríssimo. O Atlético não é porque vai jogar fora da sua casa que deixa de ser perigoso. A Bet365 está colocando 1,66 para o Palmeiras, 3,75 para o empate e 5 para a vitória do Furacão. Pelo fato de estar em casa, ser um time regular, eu iria com o Palmeiras. Mas assim, esse jogo aqui tá bem aberto. É que tem uma coisa que muita gente não percebe. O Palmeiras é um time difícil de perder. Nesse Brasileirão perdeu uma pro Internacional. Mas quando você pega a temporada do Palmeiras,
É uma temporada onde você tem que pesquisar muito para achar uma derrota. Então aqui, vitória do Palmeiras ou empate me parece o mais prudente. Temos ainda Bahia e Bragantino, para em jogo de gols. O Bahia é um time que ataca bastante, bem ofensivo. O Bragantino também. Jogando fora de casa, o Bragantino é um time perigoso porque tem um contra-ataque muito veloz. A Bet365 para esse jogo está colocando 1,95 para a vitória do Bahia, 3,50 para o empate e 3,75 para a vitória do Bragantino. Aqui, acho que o Bahia vai conseguir vencer. Claro, com o apoio da sua torcida. E o último jogo do domingo é entre Vasco e Vitória. Esse jogo vai ser jogo duro. O Vitória vem de uma derrota em casa para o São Paulo com um jogador a menos. Vai querer dar uma resposta nessa partida. Eu acho que o Vasco pode acabar cedendo um empate aqui. O Vasco é um time que em casa às vezes tropeça. Tivemos já nesse Brasileirão uma derrota por 4-0 para o Criciúma. Então acho que aqui o Vitória pode sim arrancar um empate, levar um ponto para Salvador. A Bet365 colocou como cotação 1,75 para a vitória do Vasco, 3,60 para o empate e 4,50 para a vitória do Vitória. Irônico. E agora vamos para outro jogo do sábado, que não é do Brasileirão, é da Premier League. Estamos chegando na reta final da Premier League e temos brigando ponto a ponto Arsenal e Manchester City. Talvez o City nunca tenha estado tão perto de perder um campeonato inglês. Tá vendo agora o Arsenal não vacilar, tá na liderança e tá se segurando bem. E eles vão a campo nesse final de semana, começando pelo sábado. No sábado, quem vai entrar em campo é justamente o City. O City vai enfrentar o Fulham fora de casa. Isso, claro, torna o jogo mais difícil. Se fosse no Etihad, a chance de vitória do City aumentaria. Você enfrentar o Fulham, que tem um bom time fora, é sempre delicado. A Bet365 para esse jogo está colocando 11 para a vitória do Fulham, 7 para o empate e 1,22 para a vitória do City. Claro que a mais lógica é um jogo de gols com vitória do City. Mas eu não vou me surpreender se o Fulham aqui aprontar. Tem um bom time, Andreas Pereira em bom momento, então o Guardiola tem que tomar cuidado, porque um escorregão agora pode já deixar o Arsenal com a taça na mão. E o mesmo vale para o Arsenal, porque o Arsenal joga no domingo. E o jogo do Arsenal é ainda mais difícil, porque o Arsenal vai enfrentar o rival do City, o Manchester United. E detalhe, o jogo é fora de casa. Nesse momento, a Bet365 está pagando 6,50 para a vitória do United, 5,25 para o empate e 1,40 para a vitória do Arsenal. Sendo bem sincero, claro que o Manchester United não vai querer entregar um título para o City. Mas também não acho que, em casa, o Manchester United vai querer fazer feio. Porque vocês viram que nessa semana, o United tomou simplesmente 4-0 do Crystal Palace. Eles precisam dar uma resposta para a torcida, uma resposta até mesmo para o treinador que está balançando no cargo. Então acho que esse jogo aqui, mesmo achando que o United não vai querer ajudar o City, pode terminar empatado nessa odd 5,25 aqui, que inclusive é uma odd muito boa. Você pensar num jogo duro desse, um empate, pode ser um bom negócio para os dois. Então, essas são as odds, esses são os jogos destaques do final de semana do Brasil e também da Europa. Da Europa eu dei essa destacada mesmo da Premier League, porque é uma liga muito competitiva, que a maioria de vocês acompanha, e porque outras ligas bem competitivas já foram definidas. Na Itália, na Espanha, na Alemanha, e agora é na Inglaterra que existe essa grande incógnita de quem será o novo rei do país, ou se o City vai também manter a coroa. Vamos chegando ao final do primeiro programa, a primeira edição do Por Dentro do Jogo. Como vocês puderam acompanhar, falamos de muita coisa. Notícias do futebol internacional, do futebol brasileiro, a possível transferência do Estevão para o Chelsea, a polêmica de arbitragem no jogo do Real com o Bayern, a reclamação do Miller, e agora vocês acompanharam também os meus palpites pro final de semana. Eu espero muito que você tenha curtido a primeira edição do Por Dentro do Jogo. Você pode deixar qualquer sugestão aqui no chat, que eu vou estar acompanhando. Você pode ir também na nossa rede social, @VMWagnerCanal, para também dar sua sugestão e, claro, participar das próximas caixinhas de perguntas, das próximas enquetes. A interação de vocês é muito bacana. Obrigado aí a todo mundo que ficou até agora e tamo junto. Até amanhã, até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!